Oi, continuando aqui a falar dos nossos 4 gigantes da alma, que são tristeza, medo, raiva e alegria. Eu já deixei no meu canal falando sobre a tristeza, já que nós estamos no mês de setembro. Hoje eu vim falar do medo, daqui uns 2 dias eu falo da raiva e por último da alegria. E vocês devem estar pensando assim, uai, mas por que só um dos sentimentos que parece ser positivo? Todos eles nos pertencem. E se a gente souber lidar com cada um deles da melhor maneira, a nossa convivência com tudo isso vai ser muito melhor. Falando do medo, eu pergunto para vocês, quem nunca sentiu medo? Impossível, né? Pode ser um medo mais bobo até um grande medo. E o medo, ele, à medida que você se deixa tomar conta por ele aumenta. Mas é importante ter esse medo. Eu posso ir aqui na minha janela, gente, e me debruçar? Eu posso pegar uma faca e tentar cortar? Não, eu tenho que ter medo de me cortar, eu tenho que ter medo de altura, eu tenho medo de um monte de coisa. Medo desse atual momento que nós estamos vivendo. Claro, ninguém sabe o que vai acontecer, já estamos melhorando, mas ainda há muito a saber. Então, todos esses medos que o ser humano convive desde o nascimento, tudo isso vai ficando cada vez mais printado na nossa alma. Quando tem medo, eu já comentei, pega uma almofada, abraça, assim como pode se abraçar a tristeza, como pode se esmurrar quando for raiva, acolha o medo, não lhe dê as costas. Se indague, o que é que está me dando medo? E se eu não tivesse medo, como seria? E se eu lhe der a ideia, como eu aprendi com uma amiga, escrever uma carta para o medo? Vocês já experimentaram escrever uma carta para o medo, falando do seu medo? Ou que o medo escreva uma carta para vocês. Vocês se trocam de lugar, vão para o lugar do medo e escreve uma carta para você. O que é o medo para você? E vocês vão perceber que aquele medo imenso, que às vezes nem se justifica, ele vai minimizando. E qual é a minha sugestão ao falar deste gigante da alma que é o medo? Depois de acolher, depois de mapear, depois de conviver com ele, assim, aceitando, perguntando para que estou sentindo esse medo, o que eu posso fazer para não sentir esse medo, aí você dá uma limitação para esse medo. Tem várias maneiras da gente interromper o processo de medo. Escrever a carta é uma, tocar uma canção, não sabe tocar? Ah, tá bom, eu errei, não é falar tocar uma canção, é cante uma canção. Quem que não sabe cantar parabéns a você? Se você canta parabéns a você, você tira a sua energia, a sua vibração, o seu pensar, sentir e querer do medo. E aí ele vai se desinflando. Como é que a gente mantém uma fogueira acesa, ou como é que a gente mantém a lareira acesa, ou a chama acesa? Deixando o gás ligado, pondo mais madeira. Então, se eu não alimentar o medo, se eu não ficar dando atributos a ele, valorizando o medo, assim, ai, tô com medo, porque vai acontecer isso, dando argumentos para o medo, ele vai aumentando. E ao passo que se eu distrair a minha mente, se eu fizer uma outra coisa, sabe, de repente ligar para uma pessoa, cantar parabéns a você, fazer um exercício de autoestima no espelho, lembrar de ser grata, vocês vão ter certeza que esse medo vai desanuviando. Pode ser que mais tarde você lembre dele, mas ele não terá o mesmo poder sobre você. E sabe por que é importante fazer isso, gente? Se a gente não cuidar de dar um limite para o medo, ele vai crescendo de tal forma que ele pode se transformar em síndrome do pânico. Quanta gente sabe que passa por isso? E aí, depois que você está lá, dá mais trabalho voltar. A minha dica de hoje, de atitude é tudo, é estanque o medo depois de você reconhecê-lo e você acolhê-lo. E depois que você fizer tudo isso, perceba que ele não era tão motivo para ter um medo tão grande assim. Vamos tentar? Eu sou a Beth Ripoli, que vem aqui falar coisas do meu coração. Eu que já passei tanto medo na minha vida, vou enfrentar agora muitos outros medos, mas sempre pensando que eu vou dar o meu melhor, vou conseguir acolher esse medo e transformar ele num medo que eu possa realmente ir em frente. Amanhã tem mais. Atitude é tudo. Até mais!